Pessoal, em questões de trabalho pelo Congresso Brasileiro de Ciência e Esporte, em questões de entidades científicas e referências também nesse campo, faz uma questões, histórica, antológica, faz eu pensar e eu estou até preocupado em dizer assim, entre os sussurros, que é antologia, o que é epistemologia. Lógico, eu tenho minhas convicções, ele sabe, as questões ao nosso ver em questões de conselhos e campos de pesquisas entre o ciclo acadêmico, que em busca de uma autonomia que cabe a nós sempre respeitar os meios também financeiros, né? Lógico que tem as questões, que relacionam ao projeto, ao conselho, ao desenvolvimento tecnológico. Sabemos, uma empresa, uma instituição, uma entidade que coloca, ou seja, contribuições, né? MJ, que eles falam, os processos que ocorrem, os campos cartorais, mas o comitê nos coloca edições importantes, né? É lógico que o nosso nome aqui nos coloca qualificações importantes nos campos editos internacionais a serem criados. Podem perceber, como eu já falei. Então, o Amaurílio Ferreira Neto, o Maurílio aqui, lembro dele aqui, sendo porta-voz aqui, ao meu ver, em questões também, muito conhecido aqui na UF, na Universidade Federal do Espírito Santo, ok? O Amaurílio, né, o professor Amaurílio, e as autoridades científicas vinculadas às suas não autocracias, mas autovivências. Autocracias é consequências dos campos diários, de bolsistas para CAPES que eu liguei para lá, são fatores ligados aos doutores fenomenais. Então, o termo ligado à natureza, os discursos denominados, porque por isso que eu falei a palavra espécie, ali eu falei abreviar, a palavra espécie significa espécie de vários peixes, né? São tipicamente que nós somos um peixe que muitas vezes que entramos na água, e é água doce ainda, que é doce, mas também tem esses momentos salgados que pode acontecer, né? Ligado ao sódio, ligado ao potássio, essas trocas, essas câimbras que ocorrem teóricas entre a biologia ou a fisiologia, ou a biologia, entre os Daltons, entre outros homens que também entraram nesse organismo. É lógico que o conceito corpo-máquina é conceituar sobre corpo e história, corporeidade, mas vamos entrar esse foco ligado ao século XIX, século XX e ao processo dominado ao campo de autopoiese. Autopoiese, ok? Que é operacional, que relaciona os campos constantes, né, de autoavaliação, não é, né? Eu acho que é o campo de Piese, o Pieson, os campos que vão especificar. É uma pergunta que eu falo, é uma autonomia? Então, entre essas construções, entre a existência e entre os campos repletos de transformações que ocorrem no meio científico de 2003 também, para lá quando eu comecei também a atuar ali como professor já em os campos de escola pública, e o que deslumbrou em questões também de meios dominantes e os dominados ligados à neurologia. E eu cheguei naquela época já a atuar como professor de biologia, professor de geografia, professor de história, professor de português. E ainda as minhas melhores notas eram, que eu já mostrei para os senhores e senhoras, caros colegas, caros amigos, a educação básica. Eu fui até lá, uma escola inicial, e mostrei aqui minha radiografia histórica, né, de base e estrutura. Imagine se eu tivesse uma base, ia ser pior, né, no campo de neurobiologia, né, sociologia, neuropsicossociologia e outros termos ligados ao campo interacionista. Então, nesta biologia, destes fatos que ocorrem no campo evolutivo e a ciência, é lógico que coloca o campo cognitivista, mas aonde é um campo cognitivo, eu tenho que pensar. Embora o pensar também vai trazer consequências na ciência social, na ciência que vai interligar a anexão da comunicação. O que eu quero dizer? Há uma identidade que ela é indefinida, mas embora a própria indefinição também vai nos ajudar caráteres ligados à própria pesquisa, que é onde a indefinição há um campo curioso, há uma perplexidade. Então, vamos colocar entre esses campos
de doutoreados, a parte exterior, o corpo exterior. Tempos atrás está havendo um debate sobre teatro, que é lógico que alguns falam que não tem nada a ver, mas é um campo de cinesiologia, tem nada a ver com a educação física, mas é um campo cinematográfico, de ficção, ligado à força, à expressão corporal, à mídia, ou seja, e outras camadas importantes. O corpo exterior, que um rapaz estava atuando lá fora e falou que estava havendo um valor muito grande, maior, nos campos teatrais, filmes, outras questões que anexam, ou seja, o corpo exterior. Então, o corpo e o mundo, ele está, é lógico que coloca uma maneira que nós podemos elaborar um campo análogo entre as colmeias e as abelhas, né? Essas questões entre o movimento centralizado com elas juntas ou a formiga, mas coloca pontos importantes sobre o padrão motor. Eu sou muito teimoso, ou gosto muito daquela proteína taurina, que alguns falam que a taurina, ela muitas vezes é teimosa, né? Ou ela tem, ou é uma autonomia que tem, que é muito perseverante entre a serenidade e resistência. Uma colega minha falou tempos atrás aí, eu entendi sobre taurina, né? Entre as proteínas, embora eu já falei sobre a questão da proteína ligada à própria serpente. Então, nos ajuda o próprio Aristóteles falar que dentro de um zoológico, a zoologia, tipo de animais que muitas vezes são apáticos para alguns, outros gostam bastante. Você tem gosta de gato, gosta de serpente, gosta de zebra, gosta de muito tipo de bicho. Você tem que respeitar o gosto, né? Ou seja, os sentidos, audição, visão, gustação, os 5 sentidos. É lógico, quando falamos 5 sentidos, dá para nós entendermos quando falamos sobre a recreação, que eu atendi a uma senhorita ali, uma professora Unicef, fazendo uma palestra sobre recreação e cultura, e ela os 5 continentes, ali, Europa, Ásia, são 5. Se você olhar ali, coloque em destaque algo até interessante sobre os 5 sentidos, se analisar bem, e fazer uma pesquisa. Será que há onde houve maior visão relacionada à recreação? Onde tem uma recreação, lógico, tem uma fase de quê? De transição, ligada ao treinamento também, ok? Que ali é uma fase que você tem que recuperar, se adaptar, liberar um tipo de substâncias que possam, ou seja, diminuir um pouco a pulsação. Aí é a tese do karatê, ou seja, após as atividades de karatê, ou seja, nos campos de campeonatos mundiais, karatê ou judô, analisar a pulsação, campo de monitoramento. Lógico que na nossa época não tinha um oxímetro, né? Mas o oxímetro está ligado ao campo glicêmico, ligado à pulsação, à frequência cardíaca. É lógico que eu deixei até para um colega meu ali na época, ali na academia, eu deixei lá, ó, para ele e para outra professora lá, o oxímetro. Para ela, muitas vezes, na nossa época, não sei se ela se formou na época, para nós é um instrumento muito grande. Um oxímetro ali, ó, pode chegar a qualquer fiscal, qualquer área de fiscal, vai analisar, ó, já é algo diferente. Já houve contribuição de pesquisa. Só o oxímetro ali já é um instrumento, segundo alguns autores, para ser uma ferramenta avaliativa, observatória, prática, ou seja, é lógico que entre essas tipos de avaliações, vamos juntar uma avaliação somatória entre a história e a crise. Aí eu vou entender o campo epistemológico, o que ele quis dizer, o autor aí, ligado aos campos da educação física e os meios capitalistas. É uma crise muito grande ligada mesmo à epistemologia. A construção epistemológica. Agora a antologia não há crise. A antologia vai ver na história, vai falando, aí eu entendi como ele quis dizer. Embora como alguns autores falam, a história é contra outra história. Embora se há contra outra história, vai mover outra história. Como diz o Abreu. Abreu vai abreviar algo importante. Abreu é algo importante. Eu não vou falar de questão de algo, né, algo divino, assim, todo respeito, né? Assim, questão de divindade, mas Abreu Caldense, segundo Abreu Caldense que eu coloco, gente, é um conflito mesmo, é um círculo marcusiano, a mulher sentiu marcusiana, a mulher, todo respeito à doutora aí, a psicologia, então são fatores entre a percepção, Marcuse e outros autores, todo dia eu fico vendo essas formas de falar latência motora, e o senhor está sabendo que está falando latência motora, só está falando, então vai viver em qualquer lugar, até no Polo Norte, saber se é latência motora, ok? Então, vamos colocar essa linguagem e efeitos vulneráveis entre a recepção e a informação da realidade entre os professores de educação física preconizados relacionados
essa responsabilidade da história.